Nosso trabalho se chama A Escola Republicana na Construção de Mundo Comum. O contexto sobre o qual falamos é um contexto de atualidade, de um mundo que se pretende, que se considera que se pretenda republicano e democrático, um mundo complexo e multifacetado, mas que, porém, apresenta na atualidade diversos problemas a essa ideia, a essa concepção democrática e republicana. Problemas como a divulgação das mentiras e das fake news, o problema do negacionismo, a negação, os ataques que a ciência e o conhecimento formal vêm sofrendo. Tudo isso prejudica a compreensão conjunta, a busca por consensos e a construção da democracia. Portanto, falaremos um pouco da escola republicana e seu papel na construção desse mundo. Temos como objetivo primeiro contextualizar esse mundo complexo, mas com esses problemas. Posteriormente, apontaremos as principais características da escola pública, da escola republicana, essa educação da república, para, por fim, poder apontar algumas possíveis contribuições, então, da escola republicana para a construção de mundo comum, para a democracia e para a república. Bem, não basta conhecermos cientificamente as coisas. Não adianta o conhecimento, o progresso, o desenvolvimento científico. No passado, obviamente, segundo Harari, tivemos grandes dificuldades na humanidade. A nossa questão da fome, por exemplo, a produção de alimentos, esse tipo de problema a humanidade não tem mais, se compararmos às primeiras sociedades. Porém, mesmo assim, existe fome. Esse é um dos exemplos. Então, o desenvolvimento científico e tecnológico da humanidade proporciona uma grande produção, uma grande capacidade de produção, por exemplo, e mesmo assim a distribuição do fruto dessa ciência ainda é desigual. Ele cita que no passado nós, humanidade, rezávamos a Deus para nos defender de tudo, para realizar tudo. Hoje, a diferença com o passado é que temos a ciência para fazer isso. Mas quem é a ciência? A ciência é feita por nós. Então, um exemplo das pestes, das pragas e da própria pandemia que vivemos agora, se nós humanos não formos educados cientificamente, se nós não aprendermos a pensar nesse mundo complexo, nós não conseguiremos utilizar desses recursos que a ciência nos proporciona. Não adianta existir vacina, existir máscara, meios de conter uma pandemia, se as pessoas não estão educadas para isso. Nesse sentido, o mundo deve ser compreendido como uma coisa complexa, com problemas muito complexos, que não adianta apenas o desenvolvimento de uma área. Apenas o desenvolvimento científico não é garantia para a resolução desses problemas, pois, segundo Morin, vivemos em um mundo complexo com problemas complexos. Problemas esses que podem e devem ser vistos de diversos vieses diferentes, com a contribuição de diversas áreas e ciências diferentes. Diversos tipos de saberes são relevantes. Assim, a educação se faz extremamente necessária, pois é ela que humaniza. A educação precisa estar atenta a essa complexidade do mundo e também a pretensão democrática e republicana. Queremos viver num mundo em que esses valores ainda façam sentido. Bem, a escola republicana ela tem algumas especificidades. Quando falamos em escola pública, inicialmente, estamos falando da escola da república. Essa escola ela é histórica, ela tem endereço e ela faz aniversário. É uma ideia fundada, então, portanto, no período da modernidade, principalmente após o iluminismo, portanto, uma criação moderna, que expressa, de certa forma, um grande otimismo para com a humanidade a partir da ideia do racional. E aí, tanto a educação pública como a república compartilham de algumas características, de alguns pilares, pois se a educação é da república, aqueles pilares do Estado republicano democrático devem aparecer nessa própria educação. Porque quem vai condicionar a ideia de cidadania é a própria educação. Quem possibilita a existência de cidadãos é a escola. Então, se pensamos em três pilares como publicidade, laicidade e universalidade como pilares da República, eles passam a ser interessantíssimos também para a educação pública. A escola também precisa estar atenta àquilo que ela não é. A escola pública ela não pode, então, ser igreja, remetendo à ideia da laicidade, ela não pode pregar, o Estado nem a educação pública podem, então, escolher uma religião e interferir.
A escola também não pode ser um palco eleitoral, né? Ela deve ser política e não política. Claro que é uma discussão muito maior, mas deve haver esse cuidado para não confundir, segundo Hannah Arendt, aí, a escola com o mundo, né? O educando ele não deve enfrentar os problemas do mundo, da política, ele não está pronto para isso, na verdade. A escola serve para outras finalidades, né? E a escola também não é a família, ela não vai, ou não deveria, pelo menos, estar atribuída de todas as tarefas que, na verdade, são da família. Família, família, escola, escola. Então, a escola, na verdade, ela vai servir para humanizar, num sentido republicano e democrático. Pensando num projeto republicano e democrático, criamos humanos, de certa forma. Nós, humanos, frente às novas gerações, criamos novos humanos, parecidos apenas com aquilo que queremos para o futuro, certo? Uma ideia, então, republicana e democrática. Nesse sentido, a educação, sabendo que ela não é o que ela não pode ser, temos que lembrar que ela serve basicamente para formar esses cidadãos e também para transmitir para as próximas gerações aquilo que já conseguimos até aqui. Citando Michael Jung, aí, uma ideia, na verdade, bem difundida, sabemos que a escola, a educação escolar, ela está aí para, de forma sistemática, fazer com que as próximas gerações não precisem inventar tudo de novo, partir da revolução agrícola, inventar a roda a cada nova geração. Claro que falamos de projetos que nem sempre são aceitos pelas próximas gerações. Então, sabemos aí que a escola, em suas bases e suas especificidades, vai preparar as novas gerações para viver como cidadão em algum tipo de molde, um molde que queremos. Qual? Devemos nos perguntar sempre. Acreditamos aqui que numa ideia de república democrática. Então, a educação tem grande papel nesse sentido. Queremos também que a experiência democrática continue. Então, desde a escola básica, desde da educação fundamental, o educando ele precisa ser educado sempre pensando na compreensão do outro, entendendo o outro como alguém importante também como ele, do respeito, princípio de comunidade que é tão caro aí a sociedade democrática, mas também a ciência. Então temos que educar cientificamente as crianças, voltando novamente à ideia da ciência, né? A sociedade deve ser educada cientificamente. E a ciência pressupõe também uma coisa da democracia, que é a ideia de comunidade científica, o diálogo, a troca, se medir com os outros, né? Para validar suas opiniões. Dentro desse projeto a gente pode reafirmar alguns pressupostos básicos que queremos manter como uma escolha lúcida e clara, né? Como, por exemplo, a ideia da democracia, da cidadania e dos direitos humanos. Era isso, muito obrigado.